Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos nós nesses instantes. Obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês que me convidaram aí. Por que o Espiritismo torna felizes aqueles que o professam? Interessante, não? Quem será que falou isso? Até o final da palestra a gente vai descobrir quem é que falou, por que falou, né? É legal a gente pensar dessa forma. Porque essa questão de felicidade, mas Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, né? Interessante. Então nós vivemos situações, períodos e momentos felizes e outros não, mas nós vamos ver essa questão da felicidade, como ela é e como é essa abrangência dela aí. A origem mediúnica das religiões. Outro dia eu estava fazendo um programa na Web Rádio, o programa era ao vivo, Web Rádio Estação da Luz, lá do Rio Grande do Norte, e veio lá uma pergunta interessante. Falou, onde na Bíblia que se fala sobre mediunidade? E qual o primeiro lugar da Bíblia que eu vejo falar sobre mediunidade? Olha que interessante. Então, disse, mediunidade na Bíblia tem praticamente na Bíblia inteira. Mas o primeiro lugar que nós ouvimos, que nós lemos, que nós estudamos mediunidade na Bíblia é com Moisés. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, foi um efeito mediúnico. Então Moisés era provavelmente médium de efeitos físicos, e aquela escrita que foi realizada nas placas de pedra, foi fenômeno mediúnico. Então, a origem das religiões, todas as religiões, se nós formos pesquisar profundamente, todas as religiões se originaram de forma mediúnica. Por quê? Porque são revelações. Se são revelações, só podem ser revelações de um plano para o outro. No nosso caso, quando nós estudamos Allan Kardec, por exemplo, ele não fala de plano. Kardec não cita plano. Eu vejo muitas vezes oradores, expositores espíritas, dirigentes de trabalho mediúnico falar para o espírito assim, às vezes, você está no plano, você está no outro plano. Não. É mundo espiritual e mundo corporal. Kardec só coloca isso. Mas, por exemplo, a primeira religião escrita que nós tivemos no planeta, que trouxe alguma coisa escrita para os seus fiéis, foi na época dos Vedas, né? Então, de origem hindu, né? Na região da Índia. Alguns chamavam o povo Veda, outro povo Vedanta. Eles tinham 4 livros: Rig Veda, Tarva Veda, Upanishads e Brahmanes. Os 3 primeiros livros para o povo conhecer um pouco a religiosidade Vedanta. E o 4º livro, os Brahmanes, ele era para uma casta mais bem estabelecida financeiramente ou a nível de sacerdócio. Então eram 3 livros para o povão, para nós, né, vamos dizer assim. E o Brahmanes mais colocado com um povo mais sofisticado na época deles, casta, eles chamavam de casta. Legal, ótimo, mas ali já tinha imposição de mãos, ali tinha um pouco de filosofia reencarnacionista, pluralidade das existências, já tinha. E essa escrita, ela está no nosso planeta aí há um pouco mais de 5.000 anos já. Interessante, né? E às vezes a gente tem que pesquisar para conhecer. Mas Moisés, ele trouxe para nós a mediunidade orientada. O que é uma mediunidade orientada? Quando ele levou lá os 10 mandamentos, ele disse, quem mandou isso aqui para mim? Quem mandou isso aqui para nós? Foi Deus. Porque assim ele entendia. Foi Deus que mandou. Mas nós sabemos que são espíritos superiores que trouxeram através do fenômeno mediúnico. Mas Moisés, ele dizia que não se devia conversar à torta e direito com os mortos ou com os desencarnados, como nós no Espiritismo conhecemos. Por que ele fez isso? Porque virava um modismo, uma coqueluche, qualquer coisa que as pessoas fossem fazer, eles queriam conversar com os espíritos para ver como ia fazer, porque ia fazer. E daí, sem preparo nenhum. E sem essa coisa da mediunidade orientada, coisas descabidas surgem. Por isso, quando nós vemos uma prática muito estranha dentro de um centro espírita, não foi estudado. Aquilo não foi estudado. Porque não é porque o espírito é desencarnado que ele evolui. Então, eu lembro uma vez que eu estava assistindo um trabalho mediúnico, eu era garoto, ou seja, faz uns 4, 5 meses isso aí. Um trabalho mediúnico. A hora que o espírito começou a conversar, o dirigente na época falou assim, boa noite, meu irmão. Ele falou, eu não sou seu irmão, não sou filho da sua mãe. Olha que espírito mal educado. Mas falou a verdade, né? Não era filho da mãe daquele lá. Ou seja, a morte não promove ninguém. A morte do corpo não promove ninguém. Nós vamos continuar sendo do jeito que nós somos. Se nós estudarmos todas as obras de Kardec, nós sabemos que, se a gente estudar a doutrina espírita
ela começou a vir em 18 de abril de 1857 com a primeira edição do Livro dos Espíritos. A edição que nós estudamos agora é de 1860, a segunda edição. A primeira está lá toda a doutrina. Na de 1860, a pedido do Espírito da Verdade, Kardec então começou a colocar a filosofia espírita. Mas, além das 5 obras, se nós formos estudar todas as outras obras editadas por Kardec, ela faz um total de 21 obras. São 21 obras colocadas na editora. Mas a base, a doutrina espírita, está no Pentateuco. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, ali está toda a doutrina espírita, porque ali está um fenômeno chamado universalidade do conhecimento dos espíritos, ou do espiritismo. Porque ali foi analisado, né, vocês devem já ter visto isso aí, como é que foi analisado aquilo lá. Então, ali está a autoridade da doutrina, a universalidade e a autoridade da doutrina espírita. Quando eu começo a ver Kardec, eu começo estudando. Então, todas as vezes, todo mundo que vem fazer palestra aqui fala de estudo. Todo mundo que vai falar alguma coisa fala de estudo. Mas, o espírita só pensa em estudar? Por que será? Porque nós vamos ver aqui, eu fiz um complemento aqui para ver por que eu preciso estudar tanto. Eu lembro bem que uns 3 anos antes do desencarne do Chico, foram fazer uma entrevista com ele, acho que até mais, porque nós estávamos nós estávamos para entrar naquela coisa do terceiro milênio, perguntaram para o Chico, falaram, Chico, qual vai ser o maior remédio do terceiro milênio? Porque a turma pensa que médium tem que saber tudo, né? Não é assim? Qual vai ser o maior remédio do terceiro milênio? E o Chico disse, o maior remédio do terceiro milênio será o esclarecimento. Eu não consigo esclarecimento sem estudo. Sabedoria, né? Estudo e trabalho. Quando eu estudo, eu vou realizar alguma coisa. No centro espírita, muita coisa chama isso aqui, nesse momento aqui, é um trabalho. Por que nós chamamos de trabalho? Segundo os espíritos nos informam, um só passo dado com boa intenção é trabalho. O que nós fazemos aqui tem muito boa intenção. Quando que foi a pizza? Foi boa? Eu não acredito. Para saber que é boa, eu preciso comer. Eu preciso estudar e trabalhar na pizza para saber se ela é boa, né? Fazer um trabalho, assim. Então, é brincadeira, mas não foi trabalho? Deu trabalho, não dá trabalho? Eu fui presidente de uma instituição espírita aqui em Sorocaba. A primeira festa da pizza que nós fizemos, sabe quantas pizzas nós fizemos? Não? Foi a primeira e única, depois começou a diminuir. Nós vendemos e fizemos no dia 750 pizzas. Quem trabalhou sábado aí, dá para imaginar mais ou menos o trabalho que dá? Fazer pergunta para vocês, a pizza agora já veio tudo cortadinho, raladinho? Não? Teve que cortar tudo na faca? Na máquina? Aquela 750 nós fizemos na mão. Cortamos até a cebola na mão. Era uma choradeira o dia inteiro. O pessoal emocionado fazendo pizza, uma choradeira danada. Já pensou? Depois daquilo não vendemos mais, porque todo mundo começou a fazer, né? Mas vendemos 750 pizzas. Então, estudo e trabalho. E a aplicação. Olha, agora é interessante que tem algumas pessoas que eles compram numa empresa pizza pronta e depois só distribuem no centro. Vê lá, faz o cálculo do lucro, sei lá, mas tem igrejas que fazem isso. Estudo e trabalho. Quando eu estudo e trabalho, eu vou fazer então a aplicação, vou aplicar na minha vida, dentro do centro, na minha casa, no meu ambiente profissional e na vida social. Esta é uma série, se eu estudar Kardec profundamente, é isso aí. Eu estudo, eu trabalho e eu aplico. Qual o resultado disso aí? Isto aqui nós fazemos estudando a obra de Kardec. Isso aqui de baixo foi eu que eu coloquei. Se alguém discordar, não tem problema nenhum. O estudo me dá solidez. O estudo é que me dá solidez. Eu conheço médiums aí com 30 e poucos anos de trabalho mediúnico, que depois de um tempo fica meio estranho, alguma coisa. Sabe por quê? Porque trabalhou na mediunidade, mas não estudou a mediunidade. Todos os cursos de mediunidade que eu sou convidado para fazer uma participação ou fazer o curso, na primeira vez que eu vou no curso, eu falo, nós vamos estudar mediunidade, a partir do momento que a gente começa a estudar, nós vamos estudar mediunidade, mas é pouco tempo que a gente estuda, cabe numa palavra, eternidade. Eu posso estudar a mediunidade, a doutrina espírita, por muito, muito tempo. Eu ainda vou ter muito tempo para estudar. Porque se são verdades universais, estão em acordo com as leis universais, o Espiritismo, as 5 obras que eu narrei aqui, elas são perfeitas. Elas, se a gente estudar profundamente, elas são leis de Deus. Tanto que a ciência que está comprovando, né? A mediunidade foi muito discutida. Agora sai toda semana na internet. Que o médium tem uma coisa diferente lá. Tem um DNA diferente, tem não sei o quê. A minha família sabia isso quando eu tinha 17 anos. A minha mãe um dia chegou e falou para mim, você precisa para um centro espírita. E a minha mãe era católica, apostólica romana, era a ordem terceira.
né? Era franciscana da Ordem Terceira, e meu pai era ministro, tem que falar o cargo certo, senão ele ficava bravo, hein? Agora desencarnou, ministro extraordinário da palavra e da Eucaristia. E os dois mandaram ir para o centro. Ou seja, isso aí é uma filosofia chinesa. Quando o seu filho chega nessa filosofia, a filosofia chinesa que chega nesse ponto é Shen Shanshi, vai para o centro. Quando a mãe abriu mão do filho, mandou para o centro, tem alguma coisa errada, né? Então, naquela época, eu lembro bem que naquela época, minha família achava que eu era louco. Agora eles não acham, tenho certeza. Então, estudo e solidez. O estudo que me dá solidez. Quando eu descobrir que existe algum espírito que trabalhou durante alguns anos sob harmonia e equilíbrio, e depois a coisa desandou, é porque ele trabalhou e o estudo não acompanhou. Eu preciso estudar primeiro para depois trabalhar. Porque qualquer complexo de ciência funciona assim. Eu estudo, desenvolvo pesquisa, faço experiência e realizo. E tem gente que quer fazer ao contrário. Não é porque a pessoa tem uma faculdade mediúnica ostensiva que precisa colocar no trabalho imediatamente. Eu posso piorar a saúde mental dessa pessoa e a saúde espiritual. Na sequência, o trabalho é que gera comprometimento. Quando a pessoa estuda e trabalha, nos dois ela vai adquirindo certo comprometimento. Já pensou nós vamos fazer pizza no sábado aí? Quantas pessoas foram necessárias para fazer 350 pizzas? 20? Pensou se você só viesse 5? Dava conta ou não? Ainda bem que as pessoas estavam comprometidas, tem que estar comprometido. Falou que vai, não é assim? Estudo, trabalho e aplicação. O estudo me dá solidez, o trabalho me ajuda no comprometimento e a aplicação me dá autonomia, que é o sonho de todo e qualquer espírito, seja ele espírita e de toda e qualquer outra denominação religiosa do planeta, ou fora do planeta. Autonomia. Autonomia significa não que eu resolvi tudo. Eu vou ter problemas, mas eu vou encarar esses problemas de uma outra forma. Autonomia me garante que eu não tenho penas eternas a cumprir. Como está na primeira edição do livro Céu e Inferno, que é de 1865, a segunda de 1869 já era depois do desencarne de Kardec, tem alguma alteração lá. A de 1865, no capítulo 8, fala sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo. No item 8 tem lá 25 tópicos. No item 8 ele fala que nessa questão da autonomia, nós estamos passando aqui, vamos passar muitas vezes. Eu vou passar por um fenômeno chamado arrependimento, expiação e reparação. Porque lá nesse mesmo capítulo diz assim, a única forma de cessar as penas é o arrependimento. Quando eu estou sofrendo por alguma coisa que eu fiz, a única forma de cessar é o meu arrependimento. Quando eu me arrependo, eu começo autossintomaticamente a escolher as minhas expiações. E depois vou definir as minhas reparações. Isso é uma lei que Jesus sabia. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, é essa mesma lei. Só que ele não podia falar, naquela época, da maneira que o Espiritismo fala hoje. Então Jesus colocou a parábola do filho pródigo. Somos nós. Pisamos na bola, né? Em relação às leis de Deus, estamos nos arrependendo, estamos reparando. Vocês hoje estão reparando de uma forma bem legal, né? Tem que aguentar uma palestra que nem essa aqui. É uma forma de reparar. Vamos lá, ou a expiação de vocês, não sei. O incrédulo obstinado, no livro dos Médiuns, capítulo 3, 30, método. Por que nós falamos isso? Porque nós somos questionados pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, não é? Eu lembro de uma frase de Jesus que ele diz um negócio muito interessante para a gente, ele diz assim, a verdadeira fé há que se passar pelo crivo do ridículo. E quem que vai querer ridicularizar a nossa fé se não for nosso parente e nosso amigo? O estranho não vai querer ridicularizar a minha fé. São os parentes e amigos, né? Uma vez eu tinha uma empresa que eu trabalhei há vários e vários anos atrás, né? Um rapaz falou, pô, fiquei sabendo que você faz palestra, vai para lá. Quanto que você ganha cada palestra? Falei, profissionais eu ganho, varia, mas por quê? Ele falou, não, as palavras espíritas que você faz, quanto você ganha? Falei, ganhar mesmo, ganho experiência, ganho paz de espírito, ganho um pouco de harmonia, um pouco de autonomia e tal. Não, mas não ganha dinheiro. Falei, não, ô louco, então não vale a pena. Falei, para você não, para mim vale. Não é assim que as pessoas imaginam? Por quê? Porque eu estou expondo a minha fé, e minha fé para ele é uma fé ridícula. Fazer alguma coisa que não arrecada. Interessante. Mas nós espíritas precisamos parar de perder tempo com o incrédulo obstinado. Kardec explica lá nesse item lá. Então vamos lá.
O incrédulo obstinado, ele tem causas e natureza de sua incredulidade nele mesmo. Já é dele. Acontece que nós, todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos mudar no outro, já reparou? É o fenômeno da programação neurolinguística. Quando a PNL surgiu, ela surgiu para melhorar a questão de vendas dos vendedores, né? Quem lembra da programação neurolinguística, logo que surgiu, foi para isso. Mas, profundamente na programação neurolinguística, um diálogo, uma palestra, uma aula, uma conversa, é uma tentativa de um indivíduo fazer com que os outros pensem exatamente como ele. Isso é o que dizia a programação neurolinguística. Eu não quero que os outros pensem igual eu penso, não é isso? Eu quero que os outros pensem por si. E o incrédulo não adianta querer convencer. Nossa insistência em persuadi-lo é interessante. Quando eu faço insistência em persuadir alguma coisa que eu assumo como verdade e tento persuadir o meu filho, um parente, um amigo ou os estranhos, surge um ambiente meio diferente entre a gente, não surge? Por esse fenômeno que a programação neurolinguística falava. A importância pessoal e razão de obstinar-se mais. Quanto mais eu insisto de enfiar a goela abaixo ou explicar uma verdade para que aquela pessoa mude a sua maneira, mude a sua conduta, eu dou mais força para ele continuar ou obstinar-se mais ainda. Continua obstinado ou vai obstinar-se mais ainda. Eu não quero crer. Aqui hoje tem atendimento espiritual, né? Assistência espiritual na casa. Só é auxiliado quem quer. Se não quiser, não tem como auxiliar. A pessoa entra lá receber fluidoterapia, senta na cadeira, vem alguém na frente dele e fala, não vai funcionar. Vai funcionar, vou fazer um teste, não vai. Vocês acham que vai funcionar? Não vai funcionar. Pura e simplesmente porque a força de vontade e a persistência do fluidoterapeuta tem que ser maior do que do seu assistido. Agora, se ele é um obstinado e fala que não vai funcionar mesmo. Ele não quer que funcione. Vocês acreditam que alguém entra na sala de fluidoterapia e pensa assim? Pode acreditar. Se não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos. Pode apresentar fato do jeito que for. Por isso, e quando nós pensamos dessa forma, quem que eu estou educando? Estou educando a mim mesmo. A educação é através do estudo, que me esclarece. Deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Eu aqui, se não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos. Então ele vai passar aqui pela prova da incredulidade. É uma prova para ele. Aí a prova e a expiação fica no curso, que a casa, logicamente, deve fazer rotineiramente. Né? A providência deve encaminhá-lo às circunstâncias favoráveis. Quem que faz a providência? É Deus. Deus tudo provê. Então, se o obstinado ele está dessa forma, não querendo crer, na providência divina ele vai chegar num determinado momento, ou em alguma existência dele, que ele vai encontrar situações favoráveis. Quando que eu encontro situações favoráveis para deixar de ser obstinado numa falta de fé, numa falta de crença, alguma coisa assim? Sofrimento. Quando eu percebo que eu necessito. Quando eu percebo que eu necessito. E quando é que eu percebo que eu necessito muitas vezes? Quando eu desencarno. Pensou? Eu desencarno, abandono o corpo, e eu começo a ver as coisas e falo, meu Deus do céu, quanto tempo que eu perdi. Podia ter feito coisa assim, não fiz. E aí, muita gente está desejando a luz. Aí fora agora. Aqui, tem muita gente desejando luz. Por que eu vou perder tempo com quem não quer luz? Por isso que eu perguntei. Só é ajudado quem? Quem quer. Se não quer, não adianta. Não dá para ajudar. É aquela mãezinha que vem no centro espírita e faz uma entrevista e fala, vim aqui só para ver se o meu filho para de beber. Meu marido, ou alguém para de usar droga, para de fazer isso. Só vai parar se ele quiser, eu não consigo. Quer dizer, então, que eu não posso. Pode pedir quanto quiser, só não vai funcionar. Não é assim que funciona? Eu fiz muita palestra aqui em Sorocaba, no GRASA, né, que é Grupo de Recuperação e Apoio Santo Antônio, no GRARC, que é lá no Cristo Rei. As palestras nossas não tinham conotações espíritas nem religiosas, porque ela não pode fazer. A gente ia como altruísta. Então, fazia palestra de autoestima, alegria de viver, essas coisas em tantas situações. Então, nós vemos que em meio à situação de sofrimento, de angústia e às vezes pela vitimação de um vício, aí a pessoa começa a procurar a tal da luz. Nós temos um grave índice no nosso planeta, que o índice de recuperação da toxicomania, ou seja, os dependentes químicos de droga mesmo,
é de 3%. Índice de recuperação. De 3 para baixo. Ou seja, de cada 100 pessoas que desejam abandonar um vício de verdade, apenas 3 conseguem. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. E nós estamos vendo que as drogas estão cada vez mais sofisticadas. Cada vez viciando a sua vítima de uma forma mais rápida. Por isso, tem evangelização aqui? Não? Pois nem enfiar a criançada na evangelização. Dirigir, pois, aos homens de boa vontade. É os homens de boa vontade que nós precisamos trazer. Porque o homem de boa vontade vai se tornar agente multiplicador. E daí, o que vai acontecer com a luz? Ela vai qualificar, quantificar e potencializar, vai aumentar a incidência dessa luz. Porque o sofrimento, o sofrimento faz com que a gente seja atraído pela luz. Atraído pela luz, de que forma? Magneticamente. Quando eu sei que eu preciso de ajuda, magneticamente eu sou atraído para algum lugar que vai me auxiliar de verdade. Por isso as pessoas vão em tantas situações diferentes, não vai todo mundo no mesmo lugar. E depois, caridade e auxílio. Quando nós entendemos que a gente se dirige ao homem de boa vontade, ou aos homens de boa vontade, e vamos entender a questão da caridade e auxílio, a caridade é aquela que está no livro dos Espíritos. Qual é a verdade, a verdadeira caridade? Benevolência para com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Isso aqui está no livro dos Espíritos. É um caminho absolutamente correto. Isso foi analisado por Espíritos, né? E depois, missão e verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação está na luz, na caridade, que nos leva, nos remete à nossa fonte geratriz, fonte criadora do universo, que é o famoso amor. Tudo que se modifica se transforma. Quais são as energias básicas, as fontes básicas de energia que dão origem ao universo? É só colocar na internet e procurar lá. Força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. E os espíritos superiores e puros nos dizem que existe uma força que sozinha suplanta essas 4, que é a força do amor. Por isso que dizem, Deus é amor. A criação é amor. O amor cria. Porque é uma força extremamente forte que nós só entendemos como amor. Agora, se eu pedir uma explicação aqui para todos nós, o que é o amor, cada um vai explicar de uma forma diferente. Porque nós não entendemos essa energia do jeito que ela é. E ainda na continuidade, olha que interessante. No Espiritismo, tem-se que lidar com inteligências. Nós não lidamos com matéria, nós lidamos com inteligências. E essas inteligências são dotadas de liberdade. Esse é o grande detalhe. Quando eu acho que uma coisa é muito boa e eu preciso passar para o outro, a primeira coisa que eu quero, talvez inconscientemente, é cercear a liberdade dele. É o mesmo fenômeno da mãe. Nós aprendemos, na lei de Deus, que nem Deus interfere no livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio e nós podemos usar o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere. Só que é aquele exemplo de Jesus. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas o livre-arbítrio ninguém interfere. O único ser que quer interferir no livre-arbítrio do outro, quando vem aqui na Terra, chama-se mãe. A mãe quer interferir no livre-arbítrio do filho, ela pode estar com 105 e o filho com 90 e pouco, ela está interferindo. O filho com quase 90, ela quer interferir. Um dia eu fui num centro, falei isso aí, e uma menina do lado da mãe falou, fala isso para ela. Eu falei, estou falando para todo mundo. Estou falando para todo mundo, será que ela não ouviu? Isso é problema seu e dela lá na sua casa. Não vem me envolver nessa. Problema de vocês, resolve lá na sua casa. Mas é verdade. A mãe não quer interferir no livre-arbítrio do filho? Quer, não quer? Não? Não, né? Vamos conversar nós dois, depois você conta para mim se é verdade. Vamos lá. E que provam a cada instante, são dotadas de liberdade, e que provam a cada instante, ou seja, todos os momentos nós estamos dando comprovações, não estarem sujeitas aos nossos caprichos. Essa grande verdade para nós, ela é fantástica. Porque eu não tenho que sujeitar ninguém aos meus caprichos. É aquela coisa do amor, né? Outro dia eu falei numa palestra, alguns anos atrás, encontrei uma amiga depois, ela falou, sabe, lembra aquela minha sobrinha? Aí ela não está indo no centro mais. Eu falei, não é. Eu falei, por quê? Ah, porque ela escutou você falar um negócio na palestra lá, ela desacreditou. Eu falei, nossa, eu falei tanta besteira assim. Ela falou, não, é que ela estava começando um namoro e você falou na palestra que alma gêmea não existe. Ela falou, não, mas fulano é minha alma gêmea. Agora eu encontrei com ela esses dias, ela falou assim, ai, minha sobrinha está meio triste lá porque terminou o namoro. Eu falei, ué, mas não era alma gêmea?
Ela falou, então, sabe o que eu falei para ela? Ela ficou mais brava ainda. Eu falei, lógico que você vai falar para ela agora. Se ela não gostou naquela época, imagine agora. Porque as pessoas, alma gêmea. Então, eu digo assim, muito cuidado. Esse negócio de alma gêmea, chega uma hora, vira algema. Eu não vou discutir, mas nós, espíritos, nos individualizamos. Se nós nos individualizamos, nós não individualizamos em duplas, trios, quartetos, nós individualizamos na individualidade, sozinhos. É necessário, pois, observar. Isso está no livro dos Espíritos, viu? Pela individualização dos Espíritos. Dá uma estudada lá. Né? Senão a pessoa fala, nossa, o cara vai falar que não tem alma gêmea. Como não? A fulana é minha alma gêmea. Que Deus abençoe. Pode se tornar uma alma gêmea. É necessário, pois, observar. Quando eu estudo, começo a analisar e faço as minhas pesquisas, o meu critério de observação fica mais aguçado. E eu começo a silenciar ou esperar os resultados. Eu silencio e espero o resultado. É aquela coisa, existe uma frase que diz assim, semeia e passa. Semeia e passa, não tem que ficar insistindo. Se Jesus quisesse fazer com que todos nós fôssemos fiéis ao Evangelho, ele estava aqui desde a época que ele passou. Não, ele semeou e passou. E vai esperar os resultados. E colhê-los na ocorrência dos fatos que estão acontecendo. Isso serve até para a educação dos nossos filhos e para a nossa própria educação, muitas vezes. Paulo, em Atos 53, eu ia perguntar quem sabe de cor, mas nem eu sei. Era só para zoar. Desculpa, nessa época do ano é complicado. Eu não gosto de beber água durante a palestra, mas eu vou dar uma hidratada. Paulo diz o seguinte: vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardaram. Isso porque o povo judeu recebeu muitas informações. E por que ele fala dos anjos? Porque Isaías, tem um exemplo claro de Isaías, quando Isaías fala que ele viu e o anjo veio até ele e ele foi subindo, tendo na glória, primeiro, segundo, terceiro céu, toda aquela coisa. Ele recebeu dos anjos e tantos outros. Maria, quando foi receber a informação de que ia ficar grávida, quem que foi? Um anjo. Então esses anjos são quem? Nada mais, nada menos do que espíritos. Os espíritos nos notificando. No capítulo 1 do livro A Gênese, que é a caracteres da revelação espírita, fala que a revelação pode ser dois níveis. A revelação divina e a revelação humana. O que eu passo, que é de origem divina, as leis de Deus, tudo, continua sendo divina. E alguma coisa que eu falo pode ser uma revelação humana. Por quê? A revelação divina vai em muitos lugares. E a revelação humana, às vezes, acontece num canto do planeta lá, alguém divulga, aquilo passa a ser uma revelação humana. Mas é interessante, ele está dizendo isso aqui para o povo judeu. Ele está dizendo isso aí para o povo judeu. Os anjos vieram, deram notícia para vocês, né? Por ministério, mostraram a lei e vocês não guardaram. É Paulo quem diz. Interessante. E daí, existe em relação a essa nossa passagem na Terra e tudo o que acontece, eu lembro que tem Ezequiel tem um ensinamento bastante interessante assim, porque ele diz, Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio converta-se, se arrependa e viva. Não existe morte. Quem morre é o corpo, nós espíritos não morremos. Desde aquela época. Daí a gente vê no espiritismo isso com tranquilidade, né? Hoje as religiões já falam muito mais disso, né? De que essa morte é apenas um estágio, cada um fala de um jeito. Mas vamos ver nos princípios espíritas, eu aprendo que elas são leis que regem o universo. Onde é que eu começo a estudar os princípios espíritas? Na introdução do livro dos Espíritos, no seu item 6, resumo da doutrina espírita. O Neuber fez um curso de princípios aqui. Quem participou? Foi de sábado, né? Pouca gente, hein? Ah, a turma tem vergonha, tem medo que pergunte. Participou? Então responde a tal pergunta. É falta de educação o expositor fazer pergunta para o seu público e fazer com que ele responda, viu? Eu não faço isso. Só para informar. Viu? Já tem bastante gente embasado em princípios aqui. Se eu falasse alguma coisa que estava inadequada, vocês saberiam. Então, item 6 da introdução do livro dos Espíritos, resumo da doutrina espírita. São lá os princípios da doutrina espírita e na cabeça do Neuber que passa para vocês aí.
Moral dos espíritos superiores. Se eu pegar lá o item 6, não é isso? Eu pego o item 6, quando eu chegar na última página, eu conto os parágrafos assim, 1, 2, 3, quarto. No quarto parágrafo, do fim para dentro dos princípios, está lá a moral dos espíritos superiores. Qual é a moral dos espíritos superiores? A mesma moral de Jesus. Qual é a moral de Jesus? Não fazer aos outros o que eu não quero que me façam, ou fazer aos outros o que eu quero que me façam. Essa é a moral de Jesus e dos espíritos superiores. Essa é a moral. E lá ele dá um exemplo bem legal, acho que até já falei aqui. Porque ele fala assim, ele fala sobre o egoísmo. Ali ele fala sobre o egoísmo. A nossa relação para com o egoísmo. E ele diz que o egoísmo nos arremete às paixões. E as paixões nos arremetem à animalidade. Olha que interessante. Ele fala isso. Por isso, Jesus falava muito do orar e vigiai. E daí eu me lembro que no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, dos vícios, qual o mais radical? O Espírito da Verdade diz, já o disse, mas vou dizer de novo, o vício mais radical é o egoísmo. O vício mais radical que tem. É considerado como vício. Na 913. E na 917, tem um texto lá de Fénelon, eu sou profundo admirador dos textos de Fénelon, porque ele é direto, não enrola muito para falar, para escrever, né? Então, o texto é direto. Na questão 917, Fénelon faz um texto, aí no texto ele coloca, o egoísmo deveria ser tratado na Terra como uma epidemia. Ainda bem que aqui não tem ninguém egoísta. Vocês já viram, quando a gente fala, a gente vai fazer uma pesquisa e fala assim, as condições, né? As condições básicas de um espírito imperfeito. Ira, raiva, maledicência, malícia, mentira. Dá para encher uma página, assim, vai escrever, não é? Dos espíritos imperfeitos. Daí a gente diz assim, e naquela escala dos espíritos, no Livro dos Espíritos é uma escala bonita, ele fala, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, benevolentes, sábios, sabedoria, superiores e puros. Onde será que eu estou naquela escala lá? E olha, sempre assim, onde será que eu estou? Se eu sentir, este ano aqui, uma vez eu senti raiva, eu já sou de terceira ordem. Eu fiquei de janeiro até dezembro. Dia 31 de dezembro, 5 para meia-noite, eu senti inveja e raiva. Eu estava quase mudando de estágio, permaneci na condição de espírito perfeito. É mais ou menos assim que nós vemos. É porque tem gente... se alguém veio aqui pensando que é espírito puro hoje, eu peço perdão, espírito puro não reencarna mais. Está lá na hierarquia. Mas é assim. Então, olha a dificuldade que nós temos para crescer e evoluir. Por isso precisa daquela coisa de estudo, trabalho, né? A companhia dos anjos. Além de tudo isso, Deus nos dá a companhia dos anjos. Os anjos nos acompanham. Alguém já leu Anjos no Livro dos Espíritos? Tem um capítulo lá que só fala de anjos, né? Anjo guardião, fala. No Livro dos Espíritos a gente lê, às vezes. Agora, no livro Céu e Inferno, fala sobre anjos. E fala um negócio lá, que eu gosto muito de ciência, de física, essas coisas. Ele fala um negócio lá que é física pura. Quando ele fala de anjo, tem lá um parágrafo que diz assim, o anjo não ocupa lugar no espaço. Gente do céu, é duro de imaginar, né? Não tem corpo, não ocupa lugar no espaço. E quando precisa nos atender, atende numa velocidade mais rápida que o pensamento. Está lá escrito. Então o anjo guardião não é uma individualidade que fica andando atrás de mim. Ele não fica andando, não precisa. Ele tem uma evolução suficiente para a hora que eu falar, ai meu Deus, ele já chegou. Já deu uma força. De onde ele está, ele não precisa vir. Porque lá ele fala, o anjo está em todos os lugares, ambiente do céu. Então tem gente que fala assim, será que o meu anjo da guarda conhece todos os meus pensamentos? O que vocês acham? No livro A Gênese, Kardec diz que os anjos são os olhos de Deus na Terra. Então eles veem tudo que eu faço. O meu anjo guardião vê tudo que eu faço. Gente do céu. Por quê? Ele não ocupa lugar no espaço, viaja mais rápido do que o pensamento. Qual a velocidade do pensamento? A velocidade do pensamento é a velocidade da luz. Qual a velocidade da luz?
300 mil quilômetros por segundo. Ele viaja mais rápido do que isso. Por quê? Porque ele está potencializado pela lei do amor. Quando existe muito amor, esse pensamento atinge velocidade superluminar, acima da velocidade da luz. Quando tem ódio, inveja, raiva, ciúme, que aqueles espíritos lá imperfeitos têm, aqueles espíritos imperfeitos lá têm, aí a velocidade é subluminar, é abaixo da velocidade da luz. Gente do céu, começa a complicar. Então, eu tenho um amigo que não me abandona. É só eu pedir alguma coisinha, ele me atende. O problema é que ele não vai dar número de loteria para mim. Porque ele quer me ajudar. Ele não quer me atrapalhar. O universo de possibilidades. Os princípios espíritas nos abrem um universo de possibilidades. Todos nós temos um universo de possibilidades. Por isso que eu acho muito interessante que a gente estuda e trabalha em grupo. Quando a gente estuda e trabalha em grupo, eu posso ter talentos ou potencialidades que eu desconheço quando eu estou em grupo, alguém no grupo descobre. Então a gente vai fazer um estudo em grupo aqui, por exemplo, alguém vai descobrir que tem um talento, um potencial para fazer uma palestra muito melhor do que essa e não sabia. É o grupo que vai mostrar. Por isso que é legal a gente estudar e trabalhar em grupo. Junto com o grupo vai me auxiliar a descobrir as minhas potencialidades. Ah, mas eu quero ser feliz, quero ser um espírito harmonioso. Então, entre as minhas potencialidades e as minhas limitações, seu caminho no meio, eu estou nessa faixa de equilíbrio e de harmonia. Lembrando que a imortalidade e a infinitude, isso é maravilhoso. Quando nós estudamos o capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, que é uma psicografia trazida pelo médium Camille Flammarion, e o espírito que traz o capítulo 6 do livro A Gênese é nada mais, nada menos do que Galileu Galilei. Desencarnado traz as informações. E ele fala uma relação do espírito, do espaço e o tempo, né? O espaço é infinito e o tempo é eterno. Dá para estudar uns 5 anos, não dá? Não dá para estudar uns 5 anos? O espaço é infinito e o tempo é eterno. Daí quando eu vou no capítulo 2 do livro A Gênesis, fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O que mais? Quando ele é bondoso conosco, como que ele quer? Misericordioso, o que mais? Justo. Infinitamente bom e justo. É assim que está escrito lá. Infinitamente bom e justo. E não pode deixar de ser assim. Se ele não for infinitamente justo, ele não é perfeito. Acontece que nós entendemos que Deus é perfeito, entendemos. Por que quando desencarna um parente seu, você está doente, ou alguém fica doente, você pergunta para Deus por quê? Se você entende ele como perfeito, você vai perguntar para ele. Nós aqui, ainda na nossa condição evolutiva, nós temos, já falei aqui outro dia numa palestra, nós temos uma condição chamada presunção da perfeição. A gente acha que é perfeito. Né? A gente está em casa, a mulher fala assim, nossa, você é mentiroso, orgulhoso, vaidoso, oso. Eu? É igual a 5 fases do luto. A primeira é a negação. Porque quando alguém fala que eu tenho um monte de defeito, é luto. Estou morrendo. É luto. Então a primeira é a negação. Eu sou mentiroso, eu sou isso, ninguém gosta. Porque eu tenho a presunção da perfeição. Eu quero ser perfeito. Mas nós vamos chegar lá. Por isso Deus nos fez perfectíveis, ou seja, a caminho da perfeição. E a imortalidade é uma das melhores notícias que nós temos. Eu acredito que quando eu fizer a minha avaliação da minha capivara espiritual é aquela ficha que a gente tem na delegacia, tem no mundo espiritual, uma capivara nossa. Quando eu pegar a minha lá, vai ter assim, uma linha divisória assim. Quando eu não conhecia a imortalidade e quando eu passei a conhecer a imortalidade. A existência da imortalidade. Nós aqui não morremos nunca mais. Quem morre são os nossos corpos. Nós, espíritos, não morremos. Que notícia boa, hein? Não é espetáculo isso aí? E outra coisa, o sonho do ser humano, principalmente das mulheres, é trocar de roupa, deixar o corpo bonitinho. Hoje eu vi na internet, estava assim, lá em 2000, 3.500, não sei quanto lá, quando os arqueologistas forem desenterrar nos cemitérios, enterrar aqueles corpos que foram enterrados nessa época, daí está um esqueletinho assim, com 2 silicones em cima assim, aquele beição vermelho assim. Então lá eu falei,
Não deixa de ser verdade isso aí, né? Tá lá ainda, o silicone e o bicão tá lá. Lá, 700 mil anos lá enterrado. É interessante, né? Porque a gente quer melhorar, a gente quer ficar bonito, a gente quer isso, quer aquilo. Mas daqui a um tempo, olha como Deus é perfeito. Daqui a um tempo, o meu corpo, eu já estou com, eu vou fazer agora 45 anos de carreira, vocês não deixam eu terminar de falar, povo apressado, de carreira profissional, 45 anos de carreira profissional. Daqui a um tempo, o corpo vai sofrendo alguma, né? O estômago fica pequeno, já não consegue alimentar mais aquela quantidade. O pulmão perde a capacidade de armazenar, de puxar oxigênio. Chega uma fase que é só molhar biscoito e parafuso no café com leite. Né? O que eu já falei que eu vou dar muito serviço, minha filha vai ser muito útil. Eu falo para ela, porque filho homem é duro cuidar, né? A filha geralmente cuida mais. Então eu falei, eu vou dar serviço, você sempre vai se sentir útil. Você vai pegar a cadeira de roda e falar, precisa levar o pai no sol, leva o pai no sol. Daqui a pouco você vai lá dentro e fala, o pai vai queimar, vai buscar o pai. Tira o pai da cadeira de roda. Isso. Porque eu não tenho medo nenhum da morte, muito menos pressa. Não tem problema nenhum. Daí, depois que desencarnar, fica um tempo na espiritualidade, no mundo espiritual, daí depois reencarna. Careca, banguelo, analfabeto, desempregado, feliz, alguém segura no colo e fala, que coisinha mais linda. Hã? Olha que gostoso. Tudo novo, um corpo novo, não precisa nem fazer cirurgia. Não precisa nem pôr botox, fazer nada daquilo. Já nasce com o corpo novinho, olha que beleza. Isso o Espiritismo nos dá. Começamos a ficar mais alegre, né? E depois, olha o que Kardec diz aqui. O Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o professam. Porque ele vai se expandindo. Quem aqui é espírita há mais de 2 anos? Olha. Agora vamos ver como é que vai. Mais de 5 anos. Opa, vai ter gente que mantém. Há mais de 10 anos. Olha. Há mais de 20 anos. Daí eu vou fazer uma pergunta. Se eu pegar de quando eu comecei, pouco importa se é 20, 30, 40, 50, 60, pouco importa. Se eu pegar de lá para cá, a doutrina me ajudou muito a melhorar ou não? Eu melhorei muito. Então eu deveria fazer pesquisas e análises a cada 2 anos. O que eu melhorei? Eu vou repetir mais ou menos o que Santo Agostinho nos ensina na questão 919A do Livro dos Espíritos. Todos os dias antes de dormir, eu penso, o que eu fiz de errado hoje eu vou tentar não fazer amanhã. O que eu fiz de certo eu vou tentar fazer e melhorar ainda. Agora, nós devemos fazer análises para que a gente veja isso aqui. E eu não vou perguntar para ninguém levantar a mão, mas todo mundo quando for embora hoje, depois que eu conheci o Espiritismo, mas estudei, trabalhei e comecei a aplicar o Espiritismo, eu me tornei uma pessoa mais feliz ou não? Só para saber. Porque o Espiritismo impregna a atmosfera e torna felizes. Estar feliz não quer dizer que eu não tenho problema. Eu tenho problemas, mas tenho aquilo que a psicologia chama de maturidade psicológica. Vou encarar melhor os meus problemas. Eu tenho problema, mas vou encarar de uma forma melhor, uma forma mais sólida. Mas eu só terei a solidez com aquele estudo lá. Daí vem Jesus e diz assim, eu vos trago a boa nova da alegria. E tem gente que acha que lembra de Jesus tem que lembrar da tristeza. Eu, por exemplo, eu não gosto de algumas simbologias que existem por aí, de arremetendo o cristianismo e o próprio Cristo a algumas situações tristes. Jesus era alegre. Jesus gostava de uma festinha. Naquela época não tinha balada, né? Se tivesse, talvez ele gostasse, não sei. Mas Jesus era alegre. Por quê? Porque o que ele trouxe impregnou a atmosfera não só do planeta, mas fora do planeta. Ele diz, eu vos trago a boa nova da alegria. E a alegria de viver e bom humor. A alegria de viver quando eu sou mais feliz, eu sorrio. O meu sorriso faz com que os trigêmeos mandem impulsos elétricos para o cérebro que produz a endorfina. A endorfina tem um poder 3 vezes maior do que qualquer analgésico que nós conhecemos para equacionar os nossos problemas relacionados à dor. Eu tenho um analgésico muito potencializado em mim, mas não uso, porque eu quase não rio. Eu não vou ter dor? Vou, mas vai diminuir a dor. Então eu tenho que olhar cedo. A hora que eu levanto, segunda-feira, 4h30 da manhã, chovendo, frio, o despertador toca e eu digo, obrigado, Senhor Deus, pela inteligência concedida ao homem que inventou esse aparelho que a hora me desperta. Né? Estou feliz porque vou encarar mais um dia de trabalho, um chefe insuportável, um cliente que eu não aguento, toda aquela, ai que delícia, obrigado, Senhor. E quando eu levanto,
eu vou virar na esquina da cama e bato o dedo mindinho do pé, no pé da cama, ele estala para trás, quase quebrado, eu digo, Senhor, que belo sinal me deste, senti dor porque estou vivo. Que alegria, né? Daí chego, acendo a luz do banheiro com aquele cabelão tudo espatifado, olho e falo, boa noite, ou bom dia. Bom dia, lindão. Bom dia, lindona. Não é? Alegria de viver, porque a alegria de viver me aproxima da autoestima. A autoestima significa o que eu penso e sinto a respeito de mim mesmo, não o que os outros pensam. O que vocês pensam a meu respeito é problema de vocês, e o que eu penso a respeito de vocês é problema meu. Por isso, Jesus, ele, embora tenha passado por muito sofrimento na terra, né, por causa da missão dele, ele nos deu uma lição de alegria. E nós podemos ser mais felizes, sim. Desde que a gente saiba que qual é a verdadeira felicidade. Quanto mais próximos das leis de Deus, mais feliz. Quanto mais distantes das leis de Deus, menos feliz. Analisando assim, a gente vai falar, poxa, minha vida está boa demais, eu estou reclamando, é muito. Obrigado, Senhor, por esse momento concedido a todos nós. Que nós conversamos, que nós estudamos, que nós falamos, pensamos, interagimos, mas acima de tudo, por reconhecer em nós, em cada um de nós, potencialidades. Todos nós temos potencialidades que desconhecemos, mas unidas são muito mais qualificadas e quantificadas. Por isso, todas as vezes que nós unirmos em pensamento, Senhor, permita que, como num ambiente como este, todos nós ofertemos uns aos outros. Senhor, permita que aconteça a cada um de nós, que aqui esteja, aquilo que verdadeiramente necessitamos, e não o que nós julgamos que necessitamos. Porque somente Tu é capaz de saber o que nós necessitamos, na verdade. Nós temos os nossos gostos, os nossos desejos, mas a nossa real necessidade entregamos a vossa misericórdia, pois sabemos da vossa sabedoria. E acima de tudo, sabemos que nos momentos de pensamentos unidos, de preces, em grupo, os nossos pensamentos também são mais potencializados. Por isso, a todos nós que aqui estamos, entregamos-nos em pensamento, em vibração, em coerência, em carinho, e acima de tudo, muita alegria e muita felicidade a todos nós que aqui estamos, espíritos encarnados e desencarnados. E ainda assim, sabemos que o nosso pensamento parte daqui de forma isotrópica, ou seja, em todas as direções. E por onde esse nosso pensamento unido passar, Senhor, permita que aconteça pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que sejamos dignos de nos reconhecermos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.